Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos dando início a mais um programa especial, hoje diretamente aqui do COREM, do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1155, e é claro, aqui no bairro Higienópolis, com grande satisfação, recebendo aqui a enfermeira que é responsável pela coordenação do Departamento de Fiscalização aqui do COREM, participando conosco para fazer um link, né, com relação a essa questão do Setembro Amarelo, que a gente esteve aí fazendo a cobertura do lançamento dessa campanha. Estamos engajados aí também, e o COREM aqui, né, com a participação da Cláudia, vai contribuir também com os aspectos fundamentais das questões, inclusive mentais, voltadas à população, e o próprio pessoal aqui da área da enfermagem também sofrendo muito com essas circunstâncias todas. Então, estou recebendo aqui, ao meu lado, Cláudia Mastrascusa, e é claro, a gente fica muito feliz de poder, né, estar aqui presente também para levar essa informação. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, prazer em recebê-los aqui no Conselho e poder estar falando, né, e divulgando o nosso trabalho, a nossa preocupação, né, com as questões de depressão e suicídio, tanto na população em geral quanto nos profissionais de enfermagem, né? Interessante porque vocês propuseram, inclusive, um evento, né, onde uma palestra você preferiu aqui, inclusive, dando detalhes importantes, e eu gostaria que a gente compartilhasse com o público que está nos assistindo agora até a essência da sua palestra. Sim. A preocupação do nosso evento, então, que aconteceu no dia 27,
discutir um pouco com os profissionais de enfermagem, né, as questões relativas ao adoecimento mental, tanto dos profissionais de enfermagem, que nós, né, temos como característica da nossa profissão o cuidado ao outro, né? E a gente também precisa ser cuidado, porque nós trabalhamos em situações de sobrecarga de trabalho, né? A carga horária também elevada. A gente trabalha com sofrimento diariamente, tanto nas instituições hospitalares quanto na atenção básica, né? Onde o profissional está inserido nesse contexto. E também a gente trabalha com essa realidade que tem nos chamado muita atenção e alarmado em termos de saúde pública no Brasil, que é o aumento, né, dos casos de depressão e suicídio na população. Se tem como dado, né, isso tem que ser atualizado quase que diariamente, que pelo menos a cada 40 minutos uma pessoa se mata no Brasil. E esse dado tem que ser levado em consideração e tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, tem que ser dada visibilidade para isso. A gente tem uma cultura, infelizmente, no Brasil, de que as doenças mentais, né, não são muito olhadas, não são respeitadas, né? Se tem um entendimento, às vezes, que o transtorno emocional é fraqueza, que a pessoa não verbaliza, então a gente precisa estar atento a isso, né? O transtorno mental está crescente no país, até em função de toda a situação que a gente vem vivendo, né? De uma mudança de política, de uma precarização do trabalho, né? As pessoas cada vez empobrecendo mais e a tendência é que se adoeça mais também emocionalmente. A gente precisa encarar isso de frente e entender o quanto isso causa sofrimento para a população e para quem está atendendo ela, que são os profissionais de enfermagem, que são a base do cuidado, né? Nós estamos inseridos em todo o contexto do trabalho, principalmente o Sistema Único de Saúde, e a gente precisa falar sobre isso, né? Quanto mais se discutir, mais a gente vai ter condições de enfrentar o problema, né? E enfrentar ele com qualidade, com segurança e dando tranquilidade para quem está prestando assistência e para quem está recebendo também essa assistência. De fato, essa é a questão que você coloca. O Brasil ocupa hoje a 8ª posição, a questão em termos de suicídio, né, é uma posição preocupante, na verdade, né, uma questão negativa, inclusive. E é claro que a gente tem ouvido, né, diversas pessoas aí dentro da área da saúde, são psiquiatras, pessoas envolvidas, né, nessa temática, que realmente externaram assim, uma preocupação muito grande, inclusive salientando situações envolvendo crianças também, que mais preocupante ainda. Mas aqui dentro do Corém, claro, vocês estão dando toda uma atenção especial, inclusive o Setembro Amarelo, você agora com a fitinha aqui marcante desse mês dedicado a essa reflexão, e eu gostaria assim de abordar a situação que vocês estão dando assim, em termos de alinhamento, né, para essa questão dentro da entidade. A ideia do evento, né, se fez o evento na tentativa de justamente discutir como os profissionais de enfermagem estão trabalhando lá na ponta, né, para a gente poder dar subsídios e também conhecer, tanto é que foram feitas apresentações de trabalhos específicos na área de saúde mental. Então a ideia do Corém é dar apoio para esses profissionais, a gente discutir qual é o nosso papel e também no entendimento de que não é só o profissional de enfermagem que atua especificamente na saúde mental, nos CAPs, internação psiquiátrica, que está recebendo os problemas de saúde mental, porque a depressão vai chegar na emergência hospitalar, né? E aí a gente precisa ter profissional capacitado. Então a ideia do evento, a discussão toda que foi feita no evento, é para subsidiar os profissionais para que eles possam atender com segurança e mais qualidade, né? Que a gente possa aperfeiçoar o trabalho do profissional de enfermagem de saúde mental, que também é uma área, digamos assim, eu posso falar isso com muita segurança, porque eu fui profissional da área de saúde mental durante 20 anos, né? E dentro da enfermagem é uma área que realmente é pouco explorada e que a gente precisa explorar mais, porque a tendência é aumentar, né, o índice de transtornos mentais. Então o Corém tem esse objetivo, né, que a gente possa cada vez mais discutir sobre a enfermagem de saúde mental, tanto que a preocupação do Corém vem se apresentando também, que foi a criação do GT de saúde mental dentro do Conselho. Então é um grupo técnico que se reúne a cada 15 dias para discutir os temas de saúde mental, né, e em cima disso produzir pareceres e orientações para os profissionais, para que a gente possa dar um suporte adequado para esse profissional que está aí no dia a dia do trabalho, enfrentando situações cada vez mais difíceis, né, como tu mesmo falou, né, o suicídio na adolescência, o alto índice de uso de droga, que muitas vezes leva também à depressão e ao suicídio, né, ou às vezes eu procuro
usar a droga para aliviar um sintoma anterior de depressão, né? Então tudo isso é uma preocupação do Conselho, e nesse sentido a discussão toda que foi feita no encontro, acho que deu um alento, né, e um embasamento, uma segurança maior para os profissionais que participaram. E dentro desse aspecto, assim, quais são as situações mais recorrentes que vocês observam, assim, em termos de saúde mental, evidentemente ligada a essa questão do suicídio? Normalmente o que leva ao suicídio, né, são os casos de depressão. Né? São várias situações, e hoje a depressão está muito ligada com N fatores, né? As condições em que eu vivo, as condições ambientais, as condições de trabalho, né? As questões familiares, então tudo isso pode levar a uma depressão. E a depressão, claro que ela tem vários níveis, né? Ela vai desde uma melancolia até um estado mais grave de depressão, que é onde o paciente já não tem mais vontade de nada, e aí que é o risco maior de pensamento suicida. Porque o pensamento vem na medida que eu me entendo como uma pessoa que não presto mais, né? Sou uma pessoa que na sociedade não tenho mais muito o que fazer, e essas situações têm aparecido cada vez mais, né? Pelo tipo de vida que a gente leva, né? Eu dou aula também, eu costumo dizer para os meus alunos que o transtorno mental é o transtorno do século, né? A tendência é que cada vez mais a gente adoeça por algum transtorno mental. A ansiedade, que está vindo muito, né? A ansiedade também muitas vezes está ligada à depressão. Então a gente tem que estar atento a isso, e a gente tem que ter uma forma de prevenir. A gente tem que evitar que chegue a depressão mais severa, que chegue a ideia suicida nesse paciente. E para isso, claro que a gente também precisa de política pública, né? A gente precisa ter uma rede de atenção em saúde mental fortalecida, a gente precisa ter o centro de atenção psicossocial com equipes capacitadas para isso, né? A gente precisa ter porta de entrada nas instituições hospitalares, que não seja aquele modelo só manicomial como a gente tinha antigamente, né? Que era o modelo São Pedro, que as pessoas eram confinadas lá dentro. A gente precisa ter unidades de internação em instituições hospitais gerais, né? Com equipe capacitada para isso, para que a gente realmente possa enfrentar de uma forma mais adequada o transtorno que está chegando e que a tendência é aumentar, né, no país. E um dos fatores também que você salientou muito e colocou com muita propriedade é a questão da depressão. Tá? Isto é a doença do século, como o pessoal tem dito, mas isso também tem alguns questionamentos, porque ainda não é visualizado com a intensidade que efetivamente tem. Tá? E com a sua experiência nesses 20 anos, assim, trabalhando dentro da área mental, o que a senhora poderia argumentar para o pessoal entender melhor essa questão? Quando se fala em depressão, o quão séria ela é? Eu acho que vem questões anteriores a isso, né, que é a própria formação dessa área de atuação que é a saúde mental, né, que antigamente era a psiquiatria, se vinculava muito ao cuidado médico centrado. A gente tem um preconceito muito grande ainda, né, social em relação às doenças mentais. E isso vem de épocas anteriores, né, porque tudo que não é considerado normal, né, lá no século passado, a tendência era a gente excluir. Aquilo muito que eu não consigo entender, então se eu não enxergar, pelo menos ele está lá quietinho, não incomoda a sociedade. Então isso ainda é uma situação que a gente não conseguiu quebrar em saúde mental. A gente precisa quebrar o preconceito. Na medida que a gente quebrar o preconceito e entender que o transtorno mental é uma doença que às vezes que é crônica, como a hipertensão, a diabetes, como o câncer, a gente vai conseguir, né, atender de uma forma mais adequada, e a sociedade também procurar identificar mais, né? Eu sempre digo que ninguém quer estar perto de quem está triste. Quando eu estou feliz, todo mundo está perto, mas quando eu estou triste é quando mais eu preciso. E isso às vezes a gente em casa não consegue identificar, né? Porque hoje a gente já não tem mais, por exemplo, quais são as famílias que sentam para almoçar juntas, né? Ou para fazer uma refeição juntas. E aí se eu não tenho esse contato mais próximo, olho no olho, com meu filho, com meu marido, eu não consigo às vezes identificar que essa pessoa está adoecida. E isso é importante, a gente precisa olhar mais para o outro para poder identificar, né, uma tristeza ou algo que esteja impactando e que possa gerar uma depressão lá no futuro. Porque ninguém está livre, né, e é tudo muito rápido. Uma situação hoje pode me gerar uma melancolia amanhã, e dessa melancolia eu entrar num estado de tristeza que eu não consiga mais ter perspectiva. Então, a dica é, vamos olhar mais um para o outro. E a sociedade meio que está se impedindo de fazer isso, que a gente corre demais, a gente às vezes mal dá o bom dia, às vezes toma café da manhã, mas não toma, né? Não está sentado, não está olhando para quem está na tua frente. Então isso é uma cultura que a gente vai ter que mudar. Isso é o início de tudo, é a prevenção. Na medida que todos puderem olhar mais para isso, a gente vai conseguir prevenir e vai conseguir chegar antes de que uma situação de suicídio aconteça, ou pelo menos uma tentativa.
né? Na medida que eu previno, eu consigo buscar o recurso mais rápido, eu consigo ter uma rede de proteção para essa pessoa, que às vezes não é só o profissional de saúde, né? Às vezes tem uma pessoa mais próxima, às vezes a pessoa faz parte, se vincula a algum grupo, né? Seja grupo religioso, seja grupo de escola, e que isso também reforça. Então todos esses grupos têm que estar orientados e têm que estar com esse olhar diferenciado para a pessoa. A gente tem que se olhar mais, na realidade. A senhora falou algo que realmente a gente observa muito hoje, inclusive a própria dinâmica das redes sociais, elas estão contribuindo muito para isso também. É muito importante a gente salientar com as pessoas que hoje cedo não almoçam, mas as famílias não têm mais esse costume, isso. Quer dizer, passam a ser estranhos convivendo no mesmo espaço. Exatamente. Então é uma situação realmente bastante preocupante. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna a enfermeira Cláudia Mastrascusa continua conosco, e é claro, você é nosso convidado para manter a sintonia. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam. Para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos de volta, continuamos aqui no COEM, no Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Plínio Brasimilano, 1155, e aqui ao meu lado a enfermeira Cláudia Mastrascusa, que participa conosco e, evidentemente, trazendo aspectos importantes aí desse momento do Setembro Amarelo que estamos vivendo, e sempre com reflexões e pontos muito importantes a serem considerados que ela traz aqui, inclusive para o nosso debate. E é claro que esse evento proporcionou uma série de questões, e você já
colocou aqui paulatinamente cada uma das questões que realmente envolvem aí esses aspectos que são importantes considerar, mas que eu gostaria também de abordar uma outra situação, que é com relação aos profissionais aqui da área, que realmente têm tido assim, um aspecto que vocês estão aí preocupados, inclusive. A questão da depressão e suicídio na enfermagem, na realidade nós não temos dados estatísticos sobre isso, né, mas vem sendo crescente assim, as notícias que chegam até nós, né, de profissionais de enfermagem que estão em atendimento por depressão e também profissionais que tiraram a vida, né? Alguns inclusive no Brasil dentro da própria instituição onde trabalham, né? E isso só demonstra o desespero, né, que essa pessoa se encontra. E aí a gente vem então em cima dessa questão, a gente vem discutindo alguns fatores, né? O que leva a nossa profissão a adoecer, né? E como eu te falei, como a gente não tem trabalho estatístico sobre isso, até seria um tema para se discutir depois, talvez fazer um trabalho sobre isso, mas a gente tem algumas características da profissão que talvez nos levem a isso, né? Uma das primeiras coisas é que a enfermagem dentro da instituição de saúde, ela é a base do cuidado. Então, quem está 24 horas por dia na beira do leito, né, enfrentando as situações tanto de sofrimento quanto de alegria do paciente, raiva, né, desespero, não só do familiar, do paciente como do familiar, né? Imagina atender uma situação de uma criança que foi a óbito, né? Não é só a criança que está sendo atendida, a mãe também, a família também. Então tudo isso expõe o profissional a uma sobrecarga emocional muito grande, né? E muitas vezes a gente percebe que a própria instituição onde a gente trabalha, ela não tem uma preocupação com a saúde mental do trabalhador. Tem, às vezes, instituído a medicina do trabalho, mas a medicina do trabalho não está voltada para as questões emocionais. Às vezes não tem nenhum psicólogo dentro da instituição. Então a enfermagem não tem por onde, né, não tem a válvula de escape para poder falar sobre isso. E isso vai, né, acumulando. Então essa já é uma situação que desgasta. O profissional também, como a gente não tem uma carga horária máxima instituída, não tem um piso salarial instituído, há uma sobrecarga porque eu preciso trabalhar mais, às vezes trabalhar em 2 instituições para poder me sustentar, né, ou poder sustentar de uma forma mais adequada a minha família. E isso dá mais uma sobrecarga, eu saio do hospital e vou para o outro, então a minha carga emocional é duplicada nesse sentido. Tem outras questões importantes também, né, na questão da enfermeira, principalmente. Nós saímos já da nossa formação como chefes. A gente tem o papel de coordenar, supervisionar, gerenciar a equipe de enfermagem. Então, a nossa resposta, a nossa sobrecarga, além da assistência na beira do leito, ainda preciso responder por tudo que acontece dentro da instituição em relação ao serviço de enfermagem. E nem todos nós estamos preparados para isso, nem todos nós somos líderes natos, né? E nem todos nós somos administradores. Isso também é uma situação de sobrecarga. A própria questão da automação do cuidado, né? O que seria a automação do cuidado? Nosso cuidado é muito repetitivo e às vezes eu tenho poucas pessoas para fazer uma série de cuidados, que vai desde o banho de leito até o cuidado mais especializado dentro da UTI. Então, o próprio profissional muitas vezes não pode parar, não consegue parar para olhar no olho do paciente. Porque eu entro, o paciente é o leito 501 que precisa fazer o procedimento tal. Eu preciso fazer aquele procedimento porque no final do meu plantão eu preciso passar o plantão em condições e o paciente com cuidado né, adequado também. Então é mais uma sobrecarga e às vezes a gente não consegue falar sobre isso. A automação, eu repetidamente faço a mesma coisa e eu não consigo parar para pensar sobre o meu dia a dia do trabalho, né? A enfermagem evoluiu bastante também, a gente tem novas tecnologias, novos aparelhos, mas muitas vezes eu não sou capacitado para usar aquele aparelho, então na hora de mexer pode dar um problema, né? Um erro da enfermagem significa a morte do paciente, e quando há a morte do paciente e o profissional está envolvido, normalmente o profissional vai responder aqui dentro do conselho, mas o que levou esse profissional ao erro, né? Por que chegou a isso? Às vezes é uma série de situações que acontecem no próprio trabalho que levaram esse profissional a isso. Porque está cansado, porque não teve capacitação, porque não tinha, né, uma supervisão adequada, porque o número de profissionais era inadequado. Então tudo isso é uma preocupação do Conselho, né? O Conselho, quando fiscaliza, também tem esse olhar para essas situações, para que a gente possa proteger esse profissional, né?
Então, uma série de fatores que podem nos levar ao adoecimento, né? Não que a enfermagem, o índice de mortes dentro da enfermagem, a gente não tem isso, né? Então eu não posso afirmar que a enfermagem não está dentro do contexto geral da população. Algumas outras profissões a gente tem esse índice, tipo os policiais, né? Que a gente sabe também que se matam mais em função da característica do trabalho. Então a gente precisa conversar mais sobre isso e precisa talvez estudar um pouco sobre isso para que a gente possa, de alguma forma, prevenir, né? O que a enfermagem está precisando, né? E isso acho que cabe às entidades que representam a enfermagem, tanto os conselhos quanto os sindicatos, né? Pensar sobre isso para que a gente tenha alguma forma de proteger esse profissional. Mas realmente o nosso trabalho é um trabalho de muita carga emocional, de muita sobrecarga e que pode nos levar ao adoecimento. E sem esquecer que às vezes, né, isso também tem que ser levantado, 85% da enfermagem basicamente é formada por mulheres. E mulheres na nossa sociedade a gente sabe que tem toda uma outra sobrecarga, né? Porque é a mulher que é colocada a sobrecarga de cuidado da família, a mulher que é colocada a sobrecarga de cuidado do filho. Então a gente tem essa dupla, digamos assim, pressão sobre o nosso trabalho e mais sobre o fato de sermos mulheres, né? Então isso tem que ser realmente olhado com cuidado, tem que ser conversado, tem que ser discutido e a gente tem que ter alguma forma, né, de prevenir essas situações. E dentro do conselho, que você colocou aqui uma situação que é bem interessante a gente abordar, no caso, que é justamente o que vocês estão preparando assim, em termos de planejamento, de estratégia para auxiliar esses profissionais. O Conselho, como eu já tinha comentado antes, ele criou o GT de Saúde Mental, né, que é um grupo de profissionais de enfermagem, né, nomeados e designados pela gestão do Conselho, que tem esse papel, discutir as questões de enfermagem e saúde mental, né, o próprio encontro, né, foi uma demanda do GT de Saúde Mental também, junto com a gestão do Conselho, que entendia que esse era o momento da gente começar a discutir sobre isso. Então, dessa forma, a gente está tentando, então, trazer mais para a discussão o problema da saúde mental, principalmente relacionado ao nosso dia a dia do trabalho, né, dos profissionais de saúde mental, e a gente poder também ter algumas alternativas para poder apoiar esse profissional, né, através do grupo de trabalho que já está instituído dentro do Conselho. Muito bem, e claro, você tem uma amarelo, como já disse, a própria fitinha aqui já marcando, é um mês que realmente todo ano dedicado a essa questão, que deve ser debatida, que deve ser enfrentada e com responsabilidade, né, e principalmente com capacitação, que eu acho que é fundamental a gente colocar isso e destacar. E eu gostaria assim, de saber assim, o Conselho, além dessa movimentação, através dos debates, assim, o que mais vocês estão fazendo para realmente alertar a população com relação a essa questão que a gente está abordando hoje, que é a questão do suicídio? A nossa ideia, além do encontro, né, que o encontro, na realidade, ele tem o papel de ser um disseminador, né? Então, no momento que a gente traz os profissionais para discutir sobre isso, esses profissionais já estão sendo multiplicadores daquilo que está sendo discutido e tentando melhorar o seu dia a dia do trabalho. Então, dessa forma, a gente está atingindo a população também, né? A própria divulgação que a gente tem feito pela nossa assessoria de comunicação. Então, dessa forma, a gente tenta atingir, então, grande parte da população e aos profissionais, né? Sempre em termos elétricos. Sempre, mas a fiscalização do Conselho, nossos enfermeiros fiscais também, né, que estão aí no dia a dia inseridos, né, dentro das instituições de saúde, que também prestam orientações e apoio e trazem alguma demanda, porque às vezes na própria fiscalização, às vezes aparece algum relato, né? Então tudo isso é uma forma do Conselho chegar até a população e chegar até os profissionais. Muito bem. Cláudio, estamos chegando aos minutinhos finais, e é claro, a gente vai deixar um espaço aberto para as suas considerações. A gente gostaria de agradecer, então, a oportunidade, né? Acho que quanto mais espaços de fala sobre o assunto a gente tiver, né, mais a gente propicia a discussão e que as pessoas entendam, quanto mais se divulga, né, informação, mais chance a gente tem de prevenir algumas situações. Então, a gente agradece, né, em nome do Conselho eu agradeço e ficamos também à disposição para quando precisarem a gente poder conversar. Muito bem, conversei aqui com a enfermeira Cláudia Mastras Cusa e, é claro, a gente fica feliz em poder ampliar aí o trabalho que a gente vem desenvolvendo e sempre em alerta às questões do Setembro Amarelo. É importante a gente tratar desse assunto e, é claro, você sempre nosso convidado aí para estar sintonizado com a gente. Então, muito obrigado a você que está ligado com a gente. Nosso muito obrigado e até o próximo programa.
Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma: vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas.